Olá, seja muito bem-vindo e, como sempre, é muito bom estar em sua companhia. A partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E eu começo essa edição com uma notícia triste. Pelo menos 13 pessoas morreram, incluindo aí 7 crianças, em um tiroteio nesta segunda-feira em uma escola da Rússia. O agressor cometeu suicídio. O suspeito vestia pullover preto com símbolos nazistas e uma balaclava. A nota dos investigadores ainda afirma que 14 menores e 7 adultos ficaram feridos. A escola alvo do ataque tem quase 1.000 alunos e 80 professores. O presidente russo Vladimir Putin classificou o episódio como um ato terrorista desumano. E ainda falando de notícias internacionais, nesta segunda-feira, o governo russo admitiu erros no processo de convocação dos reservistas para lutarem na guerra na Ucrânia. Alguns governadores trabalham para corrigir essa situação. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, indicou que houve casos em que o decreto foi violado e que os governadores estão trabalhando ativamente para corrigir a situação. O presidente Vladimir Putin anunciou na semana passada a mobilização de milhares de reservistas para o conflito na Ucrânia, o que gerou protestos por todo o país. Além disso, muitos homens jovens cruzaram as fronteiras do país nos últimos dias. Peskov disse que nenhuma decisão foi tomada para fechar as fronteiras externas da Rússia e impor lei marcial em algumas regiões fronteiriças, apesar de alguns rumores indicarem o contrário. O anúncio de Putin da convocação de reservistas gerou temores de uma guerra ainda mais longa no território ucraniano. E eu falo agora das eleições na Itália. Pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, um partido de extrema-direita venceu as eleições na Itália. E Giorgia Meloni será a primeira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra do país. A extrema-direita conquistou no domingo a terceira economia da União Europeia com a histórica vitória do partido de Giorgia Meloni nas eleições legislativas da Itália. A formação de Meloni, Fratelli d'Italia, que reivindica uma tradição neofascista, se consolidou como maior força política. No primeiro discurso, Meloni tentou tranquilizar os eleitores de outros partidos. Esta é a primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial que um partido neofascista vai governar o país, graças à apresentação com uma coalizão de direita que conquistou entre 36% e 46% dos votos. O Partido Democrático, principal formação de esquerda, não conseguiu mobilizar o eleitorado e precisou se conformar com números entre 17% e 21%. A ascensão vertiginosa de Giorgia Meloni se deve em grande parte ao fato de ela ter sido a única que se opôs ao governo de Mario Draghi por 18 meses, o que a possibilitou reunir o descontentamento dos italianos diante da inflação, da guerra e das restrições da pandemia. A líder pós-fascista de 45 anos foi admiradora de Benito Mussolini e conhecida por uma linguagem direta e eficaz desde os anos de líder estudantil em Roma. Se os resultados da boca de urna forem confirmados, ela seria a primeira mulher a assumir o posto de chefe de governo na Itália. Meloni vira agora uma figura central para o eixo radical das direitas da Europa, que passa por Suécia, Polônia e Hungria. O governo que for confirmado vai tomar posse no fim de outubro e vai ter um caminho cheio de obstáculos e sem muita margem de manobra. A crise causada pela inflação galopante e o colapso econômico sob uma dívida que representa 150% do produto interno bruto são alguns dos principais desafios. E eu falo de economia agora. Depois de disparar no início de março, o preço do ouro vem caindo e o motivo principal é a alta do dólar. Os preços do ouro caíram quase 20% em relação ao recente pico de março. E os investidores seguem sem muito interesse no metal no atual momento. Depois da disparada do valor no início de março, à medida que aumentavam os temores sobre as consequências da invasão da Ucrânia pela Rússia, o mercado começou a seguir outras dinâmicas. Os analistas classificam as atitudes dos investidores de efeito FED. O Federal Reserve aumentou as taxas de juros em 0,75 de ponto percentual pela terceira reunião seguida e também sinalizou que altas significativas podem acontecer em novembro e dezembro. E essa ação empurrou o dólar americano para uma nova alta. Só neste ano a moeda americana subiu 16% em relação a outras. E esses movimentos têm prejudicado as ações e também estão afetando o ouro. Isso ocorre em parte porque as transações de commodities, incluindo ouro e outros metais preciosos, geralmente acontecem em dólares.
Uma moeda mais forte torna mais caro para os investidores estrangeiros comprarem e pode reduzir a demanda, empurrando os preços para baixo. E vamos agora com as notícias do Brasil. Mais de 150 categorias profissionais vão ao Congresso para reivindicar um piso salarial. E esse movimento foi iniciado após a regulamentação do salário base para os profissionais da enfermagem. Profissionais de ao menos 156 categorias pleiteiam junto ao Congresso Nacional um piso salarial nacional próprio. Entre os profissionais em busca de uma remuneração base, aparecem médicos, professores de jiu-jitsu, costureiras, psicólogos e garçons. Essa mobilização política ganhou destaque por causa do impasse que envolve os profissionais da enfermagem. A categoria teve seu piso aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, mas depois foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal para que a origem dos recursos sejam informadas e calculadas. A disputa expõe uma tendência que ganhou força nos últimos anos: buscar o legislativo para estabelecer remunerações. O levantamento do jornal O Estado de São Paulo considerou projetos de lei que tramitam no Congresso, seja para a criação de piso salarial, seja para a revisão do salário base já existente. Os dados foram coletados na Câmara dos Deputados, no Senado e na Associação Nacional de Hospitais Privados. Vamos falar de eleições agora. Aqui no Brasil, falta menos de uma semana para as eleições e 2,5 milhões de brasileiros ativaram o e-título. Mas atenção, a ferramenta só pode ser acionada até a véspera da votação. O aplicativo e-título, que permite a emissão virtual do título de eleitor, se tornou a ferramenta mais baixada nas lojas virtuais no país. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, na última semana, 2,5 milhões de usuários ativaram o software e o total de eleitores que emitiram o título virtual chegou a 30 milhões há praticamente uma semana do pleito. O número representa 19% dos quase 156,5 milhões de eleitores aptos a votar neste domingo. A ferramenta da Justiça Eleitoral, lançada em 2018, é gratuita e permite não só que os cidadãos emitam a versão digital do título eleitoral. O aplicativo também informa o local de votação e possibilita justificar a ausência se o eleitor estiver fora do domicílio eleitoral. Mas atenção, os eleitores que quiserem baixar a ferramenta só podem emitir o título digital até esse sábado. E olha, uma boa notícia para a economia. O arroz brasileiro está sendo mais procurado por países do Oriente Médio, África e também Europa. A informação foi divulgada pela Associação Brasileira da Indústria do Arroz. Vamos ver? O arroz brasileiro pode ter aumento na exportação nos próximos meses. Isso porque, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria do Arroz, o produto está na mira de alguns países do Oriente Médio, da África e da Europa. A expectativa da associação é vender nos próximos 12 meses mais de 2 milhões de dólares do cereal para o exterior. Outra informação importante sobre o arroz é que a produção mundial deste alimento em 2022 e 2023 deve ultrapassar 500 milhões de toneladas. A estimativa faz parte do último relatório do Sistema de Informação do Mercado Agrícola, órgão do G20, grupo das 20 maiores economias do mundo, que divulga dados de oferta e demanda das principais commodities globais. A produção de arroz em casca do Brasil foi estimada em cerca de 12 milhões de toneladas no ano comercial 2021-2022. O volume representa quase 8 milhões de toneladas de arroz beneficiado, aquele que foi submetido à retirada da casca e outras camadas para a obtenção do arroz para consumo. Tá, então, mais um produto nacional fazendo sucesso no mundo. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!